Dia 34. A Bíblia, única regra de fé e prática. O cristão verdadeiro tem como única regra de fé a Bíblia, como única regra de prática a Bíblia. Há outros segmentos do cristianismo que adotam outras bases, como a tradição, escritos dos seus fundadores e etc. A Reforma Protestante trouxe 5 postulados: sola gratia, somente pela graça; soli Christus, somente por Cristo; soli fide, somente só pela fé; soli scriptura, somente as escrituras; e soli deo gloria, glória somente a Deus. Se tirarmos a palavra de Deus do cristianismo, ou se aceitarmos outra base, ficaremos totalmente vulneráveis, inseguros e sem direção. A igreja é como um trem que está a caminho da terra prometida. Os trilhos onde este trem caminha são as escrituras sagradas, a garantia de que a viagem é segura e chegará ao destino certo. Esta está na palavra de Deus. Aqui estão algumas das necessidades dos cristãos nesta caminhada. Primeiro, o alimento espiritual. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5, de 12 a 14. Assim como necessitamos de alimento físico para o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito necessitam de alimento espiritual. Alguns não crescem espiritualmente porque ficam apenas se alimentando com leite, mas o texto diz que precisamos de alimento sólido. O leite é para as crianças inexperientes, o sólido é para os adultos espirituais, que vão aperfeiçoando sua caminhada, discernindo o bem e o mal, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida das estaturas da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios 4, 13 e 14. A meta desse crescimento é chegarmos à medida da estatura da plenitude de Cristo e não sermos levados por qualquer vento de doutrina. A palavra de Deus nos alimenta e nos ajuda no crescimento espiritual. 2. Guia para decisões. Quem dera que esses tivessem tal coração, que temesse e guardasse em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Deuteronômio 5:29. Senhor, nos ordenou que obedecemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fosse bem-sucedido e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, estará a nossa justiça. Deuteronômio 6, 24 a 25. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. A palavra de Deus é um guia para as nossas decisões, porque contém instruções, princípios, preceitos e normas que nos ajudarão. O nosso coração é enganoso e tem uma tendência para o mal, por causa da nossa velha natureza. A palavra de Deus nos auxilia a entender e discernir o bem e o mal. Por isso, ela é chamada de nossa justiça. O nosso dever é aplicar e obedecer a palavra, e assim viveremos no centro da vontade de Deus e por conseguinte seremos bem-sucedidos. 3. Base para a doutrina. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor
por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias que conduz ao erro. Efésios 4:14. Doutrina é o conjunto de verdades extraídas da Bíblia, que compõe a base para a crença e a prática dos cristãos. Alguns chamam estas verdades de declaração de fé. Sempre existe o período de se elaborar doutrina fora da palavra de Deus, por causa de interpretações equivocadas. As seitas surgiram como resultado de interpretações erradas e revelações discordantes da palavra de Deus. Qualquer revelação ou ensino extra-bíblico não deve ser aceito. Estude a Bíblia. Tenha um tempo a sós com Deus diário, onde você fala com Deus e também ouve a sua voz pelo estudo da palavra. Fale com o Senhor. Peça a Ele o alimento sólido da palavra diariamente. Fale com Ele que você tem um compromisso de tomar decisões e fazer escolhas somente com base em sua palavra. Peça a Ele a maturidade espiritual. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.